Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Eu quero ler com você a partir do versículo 13. É o texto do Evangelho deste domingo. Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Irmãos, esse é um tempo em que a gente vive igreja, a gente fala de igreja, a gente vê nas mídias falar tanto sobre igreja, e nesse tempo pré-eleitoral, também o universo das igrejas, ele é disputado, ele é tratado às vezes até como um curral eleitoral, e a gente se vê nesse meio. E muitas vezes nós nos deixamos envolver pelas opiniões sobre a igreja. Confesso para vocês também que ao ler o texto, é o texto desse domingo, e vou pregar sobre ele. Mas também estou muito contaminado. Eu sou um homem da igreja, eu sou um homem dos concílios, não abro mão disso e creio que fui chamado por Deus para o ministério e envolve a minha participação conciliar. Mas confesso que ando ultimamente muito atônito com os caminhos que os nossos concílios têm tomado. Ando muito assustado, porque ouço falar de tantas coisas, de tanta teologia, e sobre ela nós nos debruçamos, sobre nossas doutrinas, sobre os fundamentos da fé, mas eu tenho encontrado pouco sentido na relação com Deus e com Jesus. E eu não quero julgar quem quer que seja, porque essa é uma análise puramente pessoal. Me lembrei de um livro que li há alguns anos e que me marcou muito. Um livro cujo título foi escrito por uma repórter cristã, chamado Feridos em Nome de Deus. E me lembrei também que muitas vezes na caminhada a gente se esbarra uns com os outros e produz ferimentos, e alguns deles são internos, são ferimentos no coração que produzem raízes de amargura. E pensar na igreja nesse tempo, a gente sempre pensa na terceira pessoa. A gente está comemorando 120 anos da igreja e corremos o risco de despersonalizar a igreja. Eu acho que nunca se falou tanto em igreja no Brasil. Falamos de templo, falamos de líderes, falamos de política, falamos de eventos, falamos de escândalos até, falamos de relevância. A gente pode gastar horas discutindo, condenando, ou quem sabe defendendo a igreja, pastor, crente, sem momento nenhum, sem momento algum, falar do Senhor da igreja. Sem falar de Jesus. Esse é um sintoma desse nosso tempo. Muita religião, mas pouca confissão. Pouca confissão. Eu às vezes gosto de perguntar para as pessoas, e ontem foi um dia desses abençoador, de ouvir de jovens: por que você quer professar a fé? Quem é Jesus para você? E abençoador, né, ouvir de uma adolescente: Jesus é meu Senhor e meu Salvador.
com a precisão que eu me assustou bastante aquilo. Porque é uma precisão que a gente não vê nesse tempo. Porque às vezes eu ouço pessoas dizer: quem é Jesus? Ah, Jesus é tudo. Ah, não, Jesus é a minha luz. E são respostas sinceras. Eu não quero questionar a resposta. Mas é verdade que tudo é tão amplo que ele se aproxima do nada. Luz, ela pode ser até um abajur, não é verdade? Ou o sol, quem sabe. E mais de 20 séculos depois, a pergunta permanece que Jesus fez a seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aqui esse pronome, ele é enfático no grego. Quando Jesus pergunta: eu quero falar com vós, isso é enfático, porque a pergunta, ela salta da opinião pública e ela vai para o coração. Ela vai para o coração, e dela depende tudo. Dela depende a sua fé, a sua vida, e até a própria igreja, que muitos têm certeza do que ela é, do que ela tem que fazer, como ela deve funcionar, como muitas vezes a igreja quer pautar a vida das pessoas, dizer quem pode, quem não pode, o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas essa pergunta, ela é fundante na sua vida. Se não, vejamos, vamos entender esse contexto desse texto aqui. O momento aqui é um momento de avaliação. Nós estamos na segunda parte do Evangelho, que é a partir do capítulo 14, nós já estamos caminhando para o terço final. João Batista já foi morto, Jesus multiplicou pães 2 vezes, andou sobre mar, confrontou os escribas e fariseus sobre o que verdadeiramente contamina o homem, curou a filha daquela mulher cananeia. Domingo passado eu compartilhei com vocês. Ele acabou de advertir seus discípulos contra o fermento dos fariseus e saduceus. E aqui fica claro que a religiosidade que só entende o concreto e duvida do poder de Deus. Nesse encontro com saduceus e fariseus, essa é uma das grandes tentações da fé. Só querer e pensar no elemento concreto, naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso compreender, naquilo que cabe na minha percepção de vida, de existência, e mais do que isso, querer impingir a todos os demais a minha percepção de vida. Mas agora Jesus está só com seus 12 discípulos, e ele faz uma síntese da sua missão. Em Mateus, no capítulo 4, ele falou de vocação. No 8, ele mostrou para os seus discípulos milagres. No 10, o resumo de sua viagem missionária. Em 13, no capítulo 13, ele instruiu particularmente os seus discípulos. E talvez a pergunta aqui, ela seja um pouco abrangente. E a pergunta seja: vem cá, o que vocês aprenderam disso tudo? O que vocês aprenderam? Quem vocês dizem, como consequência dessa convivência, quem eu sou? E aqui você não pode desprezar a geografia bíblica, porque o cenário aqui, ele é um cenário que Jesus utiliza pedagogicamente nesse texto que aqui está. Cesareia de Filipe, ela ficava aos pés do Hermon, cerca de 40 quilômetros ao norte do mar da Galileia. Dizem que era uma região, e ainda o é, apesar das guerras, de uma beleza magnífica, mas também de um paganismo profundo. Era conhecido culturalmente como uma área pagã, um imenso, e ali aos pés do Hermon, o Hermon era um imenso paredão rochoso, e nesse paredão, ali estava um santuário, era o santuário ao deus Pan. A cidade, ela se chamava, por causa disso, Panéias, aonde se estava. Nesse lugar também havia uma gruta profunda, que os antigos chamavam de a Porta do Hades. Você sabe o que isso quer dizer? A porta do inferno. E ali também havia um templo dedicado a César Augusto, o imperador, que ele foi aclamado como o Filho de Deus. Entenda essas 3 figuras, tá certo? O deus Pan, um santuário do paganismo,
uma gruta que era chamada da Porta do Inferno e um templo que representava um imperador, um governante, que era conhecido como Deus, o Deus vivo, ou seja, o Filho de Deus, melhor dizendo. Pois exatamente diante da rocha pagã, da gruta da morte e da pretensão imperial, Pedro confessa o Filho do Deus vivo, do Deus vivo. Provavelmente já falando em contraste com o que ele estava vendo. Está tudo aí morto. Está tudo aí morto, não leva a lugar nenhum. E aqui, é claro, tem duas coisas que nos distraem. Ao longo da história, há duas coisas nesse texto que nos distraem. O primeiro é dizer quem é a pedra. Quem é a pedra? E a gente se distrai achando que Pedro é que era pedra, porque Pedro era pedra, ele foi o primeiro líder da igreja, e por causa disso a sucessão papal se dá. Isso é distração, não quero nem entrar nessa história, porque o próprio Pedro, na sua epístola, diz quem é a pedra, que a pedra é Jesus. Isso você encontra 1 Pedro no capítulo 2, versículo de 4 a 7. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Segunda distração que a gente tem nesse texto, essa questão da chave da casa, da chave do reino. E é claro que essa figura da chave está ecoando o profeta Isaías, que Davi entrega as chaves a Eliaquim, o mordomo fiel. E essa outra coisa que nos distrai, achando que sacerdotes têm a autoridade de ligar homens e mulheres a Deus. Isso é distração também, porque Mateus 18 estende essa autoridade a toda a igreja, a toda a igreja. Atos mostra as chaves em uso, Pedro abrindo a porta do reino aos judeus, em Atos 2, aos samaritanos, em Atos 8, soa quase como uma heresia, e em Atos 10, abrindo aos gentios. Então, eu peço a você que não se distraia com o discurso dos homens e vamos prestar atenção no que Deus está nos falando através de Jesus. Porque num mundo tão cheio de opiniões sobre Jesus, a igreja vive, a igreja resiste e a igreja serve pela confissão que o Pai revela: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós não podemos mitigar essa realidade. Você não pode pensar a igreja aquém dessa realidade de que Jesus é o Cristo. Ontem nós tivemos um sábado maravilhoso, maravilhoso. Tivemos aqui de manhã com o reverendo Mirabô uma aula maravilhosa sobre a hermenêutica bíblica, que demos o nome de um livro, Entendes o que Leis, e foi um encontro maravilhoso, 40 pessoas da igreja aqui, e ele nos deu de beber, falando sobre hermenêutica bíblica. Mas eu quero aproveitar uma palavra do Serginho. Sérgio estava aqui, no final da palestra pergunta: vem cá, a nossa hermenêutica ela é cristocêntrica, não é? Eu falei: nossa, acabou a reunião. Acabou a reunião. Não. Precisa ser, tem que ser, é isso mesmo. A nossa perspectiva precisa ser na vida, na leitura da palavra, na interpretação do tempo, do espaço, Cristo, Jesus Cristo, onde quer que eu e você estejamos, passemos, em que circunstância estejamos, eu e você precisamos fazer a leitura da Bíblia, da vida, sobre o ponto de Jesus. Por isso que essa pergunta que Jesus faz: quem vocês dizem que eu sou? Primeira coisa que a gente precisa lembrar e aprender é que a pergunta é uma pergunta que as opiniões não podem responder. Não podem responder. E Jesus começa exatamente pelo levantamento da opinião pública. Vem cá, o que dizem por aí? E todas as respostas são elogiosas, concorda comigo? Comparar Jesus a João Batista, a Elias, dentro da perspectiva ou da expectativa de Malaquias, por exemplo, a Jeremias,
Ninguém chamou Jesus de impostor. Ninguém chamou Jesus que você é menos, você está enganando as pessoas. Matthew Henry é um comentarista. Ele observa que as opiniões podem ser respeitosas, mas elas não são suficientes. Não são suficientes. Porque para o povo, Jesus era um guia religioso, ou quem sabe apenas mais um profeta. E chamar de Jesus de profeta é ficar aquém de quem ele é ficar aquém. E ficar aquém é perdê-lo, porque o mundo repete o padrão. Jesus é um grande mestre, Jesus o revolucionário, Jesus um exemplo moral. São elogios, mas que podem refletir, na verdade, o desejo de se esconder, A segunda pergunta, ela desmonta os esconderijos. E vós, e vocês, o que falam, quem é Jesus? Uma coisa é repetir chavão, outra coisa é se revelar, outra coisa é falar do coração, porque o cristianismo não é recitar um credo, não é ter uma confissão de fé na cabeça e achar que uma confissão de fé da maneira que eu interpreto é palavra de Deus, porque não é. Cristianismo é conhecer uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E Pedro faz a sua resposta: olha, não duvide de Pedro, não diminua a pessoa de Pedro, porque ele faz duas afirmações que são fundantes. Porque os dois títulos que ele atribui a Jesus resumem todo o Evangelho. Primeiro, ele diz que Jesus é o Cristo, é o ungido há muito esperado, é o Messias prometido, é aquele que foi separado pelo Pai, ungido com o Espírito, para ser, esse sim, o supremo profeta, o único sumo sacerdote, é o único que me leva à presença do Pai, é o Rei eterno do seu povo. E eu preciso não achar que Jesus é meu super-herói, que Jesus é algo sobrenatural que faz umas coisas que eu não entendo. Não, eu preciso entender e viver a realidade que Ele é o único que me leva ao Pai. Eu preciso entender e viver a realidade que é Deus e de todo o poder. Segunda afirmação de Pedro, o Filho do Deus vivo. Título que não se aplica a nenhum mortal, é verdade. A quem não há comparação. Essa é uma confissão audaciosa. A poucos metros de um templo que dizia que César era o Filho de Deus. Ele está afirmando diante dos poderes desse mundo que Jesus é Filho de Deus e é vivo. Porque deuses, eu e você construímos todos os dias. Somos uma fábrica de ídolos. Mas são todos deuses falsos. São deuses mortos. Sabe, irmãos, existe uma fé que vive de citação dos outros. A fé dos pais, a fé do cônjuge, a fé até do pastor, a fé da tradição. Eu sou capaz de repetir aquilo que o breve catecismo diz, sem sequer tanger meu coração. Qual é o fim principal do homem? Adorar o Senhor e gozá-lo para sempre. E ainda assim eu posso ter uma vida que não adora e não gozo hoje da presença do Senhor. A presença do Senhor. Eu posso citar muita coisa. É uma fé que informa, mas não salva. A pergunta de Cesareia não aceita uma resposta terceirizada. Não aceita uma resposta vaga. Nesse tempo que muitos seguem Jesus como segue um perfil de mídia social, à distância, sem compromisso, apenas pautado nas suas próprias opiniões, o Senhor ele está nos chamando para confessá-lo de perto, com a boca, com a agenda, com o bolso, com os bens,
com a vida, com a expectativa da existência, com a maneira de enxergar as pessoas, com o jeito que eu me comporto diante de uma vida que às vezes passa por momentos que são absolutamente blasé, que nada acontece, que eu estou vivendo a vida porque tem que viver, não tem outro caminho. Mas a pergunta continua a subsistir: quem você diz que ele é, quando ninguém está olhando? É o que você sabe, o que está no seu coração. Essa é a pergunta que nenhuma opinião pode responder, só você. E eu queria tanto te incomodar com isso. Talvez a palavra, a mensagem, a nossa expectativa, e a minha também, é trazer para você algo que você possa sair daqui pronto. Mas hoje não é assim. Hoje não é assim. Hoje é para que você saia incomodado. Quem é Jesus? Para quem você diz que é Jesus? É Ele mesmo que está te perguntando. Quem é Ele para você? E aí, essa resposta, ela precisa ser analítica, ela precisa ser pensada, ela precisa ser como o boi, ruminada. Não responde rápido não, porque senão você só traz conceito. Porque a sua resposta, você precisa olhar para a sua vida, e a sua vida revela quem é Ele para você. E aí pode acontecer de eu olhar e ver, não revela muito de Jesus a minha vida. Esse é o começo de tudo. Esse é o começo das transformações que o Senhor Jesus veio trazer na minha e na sua vida. Mas há uma segunda coisa que esse texto nos traz à mente. A confissão, ela nasce da graça. Ela não nasce de esforço. Eu não estou pedindo a você para que você suba a escada da penha de joelhos, para que você ajoelhe no milho 3 vezes ao dia, para que você se autoflagele. Esse foi um engano ao longo da história da igreja, em achar que você precisava se penitenciar pela maldade do coração. E eu até tenho um texto para a gente usar para isso. O bem que quero não faço, mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Toma-lhe penitência. E toma-lhe penitência. Uma leitura equivocada da palavra de Paulo. Antes de falar da rocha, Jesus pronuncia uma bem-aventurança. Passa despercebido e rápido demais nesse texto. Diz Jesus: bem-aventurados és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Feliz é aquele, o que Jesus está dizendo, feliz é aquele que alcança a revelação de Deus. Aqui pulsa o coração do Evangelho. A fé verdadeira, ela não é conquista da inteligência humana, mas é um dom da revelação divina. Como é que você recebe isso? Como você recebe isso? Pedro viu os mesmos milagres que os fariseus viram. Estava todo mundo junto. Ouviu os mesmos sermões que as multidões ouviram. Por que Pedro confessou e eles não? Calvino diz: eu tenho a resposta. É porque o Pai abriu os olhos de Pedro. O Pai abriu os olhos de Pedro. Spurgeon lhe comenta, num dos seus sermões célebres, que a fé de Pedro não brotou do solo da natureza humana, desceu do céu como semente de graça. De graça. E eu preciso perceber isso, porque isso humilha todo o orgulho. Ninguém crê porque é mais esperto, porque é mais inteligente, porque é mais sensível, ou quem sabe até porque é mais religioso. Nós cremos porque nós fomos alcançados. Jesus foi ao seu encontro. O Espírito Santo está falando a você. Lembre-se do que Paulo falou aos Efésios: porque pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Falando aos Romanos, Paulo também diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia.
e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Irmãos, essa palavra, ela é bálsamo para você aplicar em duas situações na sua vida, que me ocorre aqui agora. Podem ter outras, mas agora me ocorrem duas. A primeira delas é para o crente cansado. Isso é para crente cansado, que está duvidando hoje, nesse momento, até da própria fé. Se a sua confissão veio do Pai, o Pai que começou a boa obra, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Sua fé não depende da sua força, da força dos seus dedos, mas da firmeza da mão daquele que te segura e te sustém. Agora, você tem que se apropriar dessa realidade, desse momento, porque senão você fica aí de um lado para outro ouvindo opinião de homem. Faça isso, deixe de fazer aquilo, dê 3 pulinhos, vá a tal lugar, suba a tal monte, desça em tal lugar, joga não sei o que, me dá um dinheirinho, faz qualquer coisa. A gente fica de um lado para o outro, está ouvindo opinião de homem, de homem. Viva a felicidade de saber que foi Deus quem se revelou a você. Isso significa, sabe o quê? Que Ele é presente e que você tem significado para Deus. Você tem significado para Deus. Vamos parar com essa falsa humildade, fraqueza, em achar que Deus me abandonou. É impossível, é intrinsecamente impossível. Deus tem um propósito em cada momento da história, em cada situação. E a sua história, Deus a conhece, é Ele que conduz. Não se sinta preso por isso, mas também não se sinta abandonado, porque Deus conduz. E eu preciso, por fé, a fé lhe foi imputada pelo Espírito Santo. Eu preciso crer e continuar a crer que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Pois é, mas tem uma segunda coisa, que é essa realidade da graça, que a confissão nasce da graça, ela precisa nos lembrar. Estou falando agora papai, mãe, avô, avó, responsável por família, gente que sofre pela sua casa, para quem intercede pelos seus, para quem está sofrendo dentro de casa, gente que se distanciou do Evangelho, gente que conhece o Evangelho, às vezes está na igreja, mas faz tudo menos viver o Evangelho. Não desanime de orar. A gente precisa orar pelos nossos, porque tenha certeza que mudança de vida não depende dos nossos argumentos, mas da revelação do Pai. E Ele ouve oração. E Ele ouve oração. Porque a graça que alcançou um pescador impulsivo como Pedro, ela pode alcançar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Essa é a consciência de quem Jesus é e que Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Essa é a consciência de alguém. Esse estar todos os dias é caminhar juntos, é perceber a mesma coisa que vocês percebem. É aquele andar que você tem com outro, que comenta o que está acontecendo. Você viu o que aconteceu com fulano? É o andar que eu preciso ter com Jesus. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo entre os meus. Senhor, socorre, muda a sorte. Senhor, abençoa. Senhor, se eu tiver errado, muda meu entender, mas eu não estou compreendendo meu marido, minha mulher. Meus filhos estão distantes do Senhor. O Senhor sabe quanto isso me machuca. Ah, Senhor, num tempo de tanta dificuldade financeira, o Senhor sabe que a luta para a gente está impensável. Ah, gente, é viver a fé. É essa graça que alcançou a Pedro, ela seguramente ela vai alcançar o coração. Se o seu já alcançou, mas é preciso que você coloque os seus diante do Senhor. Finalmente, a igreja, ela recebe promessa, mas recebe missão. Tudo isso é maravilhoso. Se eu parar aqui, você se convencer com isso, louvado seja Deus. Mas, irmãos, é fazer. É fazer.
Senão nós estamos fazendo aquilo, nós estamos agindo da forma que eu condenei desde o início. Muita fala e pouco Jesus. Porque aquilo que a gente crê, essa promessa que recebemos em Jesus, ela precisa se traduzir em missão. Sobre a rocha da confissão, Jesus faz a promessa mais ousada da história: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja. E aqui há 3 verdades. Primeiro, o construtor, quem é? É Cristo. Ele disse: eu edificarei. É Jesus quem toma a iniciativa da construção. A obra não repousa sobre os seus ombros. Eu tenho medo de falar isso, porque nesse tempo que a gente transfere, negócio bonitinho que botaram aqui, ó. Nesse tempo que a gente quer transferir responsabilidades, é muito comum. Peraí, se a obra ela não repousa sobre os meus ombros, ufa, eu não tenho responsabilidade nenhuma. E quanto crente não está vivendo sem responsabilidade da fé que tem em Jesus? Você tem a capacidade para fazer o bem e insiste em não fazer. E ainda diz cinicamente, com uma fé inabalável: a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. O construtor é Cristo. E eu e você precisamos ser o quê? Imagem. Imagem de Jesus. Pois as pessoas precisam ver Jesus através da minha e da sua vida. E esse ver é também fazer. É também fazer. Segunda verdade que essa afirmação de Jesus nos traz é quem é o dono da igreja. E Jesus chama de a minha igreja. Então, a igreja não tem donos, tá certo? Ou melhor, só tem um dono. E esse dono é? Beleza, se o Cid quiser ter a sua igreja, Deus o abençoe. Só não vai ser a igreja de Jesus. Só vai ser uma outra igreja. Igreja de qualquer coisa. Igreja, sei lá, santeriana de Jesus Cid. Sei lá, quanto maluco não tem por aí que faz uns negócios desses? Quantos? Mas dizer que a igreja do Senhor Jesus, me desculpa, não é. Não é. A Escritura, a palavra de Deus, ela está cheia de advertências nesse sentido, contra aqueles que querem ditar os rumos da obra do Senhor. Você lembra de Jonas? Lembra dele? Irado por causa de quê? Por causa da misericórdia de Deus. O senhor vai converter até vascaíno, Senhor, pelo amor de Deus. Entendeu? Como é que é isso? Como é que é isso? Lembra de Saul oferecendo sacrifício que não lhe cabia? Não lhe cabia, não tinha nada a ver com ele. O que ele tinha a ver com isso? Lembra de Uzias queimando incenso, que também não lhe competia? Lembra lá no livro de Atos, o tal de Simão, que viu os apóstolos fazerem maravilha e falou assim: opa, eu quero esse poder para mim também. Eu quero comprar o poder do Espírito Santo. E pior que tem gente que vende, né? Pior que tem gente que vende. Eu me lembro certa vez na igreja do Rio, estava eu, o reverendo Guilhermino me chama para a sala dele, vão receber 2 pastores. Aquele tempo que existia não existe mais, né? A EVB, não existe mais, né? Existia e chamou a gente lá. Aí me chamou, botou os caras sentados para a gente ser o árbitro de uma disputa. O que aconteceu? Um tinha uma igreja e vendeu para o outro de porteira fechada, tá certo? Vendeu, porteira fechada, com direito a vocês, todo mundo, tá beleza? Beleza, vendeu para o outro. E aí o outro foi para a igreja, com a arrecadação, o cara disse qual era a arrecadação que a igreja tinha, o outro comprou, tá beleza, né? Tá tudo certo, papel passado, ficou com a igreja, começou a dirigir a igreja. Não dá um mês, esse primeiro que vendeu a igreja, no final da mesma rua, abriu uma outra igreja. Aí o rebanho que estava nessa igreja daqui, o que fez? Foi todo para a igreja dele, aí virou uma disputa. Quando eu vi aquilo assim, eu olhei para o reverendo Guilhermino e falei: não dá para mim não, eu não consigo não. O reverendo Guilhermino levantou e falou: para fora daqui, todos dois.
Fora daqui todo isso é dono de igreja. E tem, gente. E tem dono de igreja. E tem dono de igreja, rapaz, que é impressionante a capacidade de convencimento. É impressionante. Mas eu espero que você não faça parte dessa igreja com I minúsculo. Porque na igreja, aqueles que são alcançados por Jesus, que são transformados pelo Espírito Santo, são mordomos, nunca são proprietários. São mordomos, cuidam, servem, estendem a mão. Mas ainda uma terceira verdade, eu falei que o construtor é Cristo, falei que a propriedade é de Cristo, mas a promessa para a igreja é uma promessa de vitória. As portas do inferno não prevalecerão. Quem avança é a igreja. E lembre-se que eles estavam perto da porta do inferno. A porta do inferno. O Hades não resiste. Diante daquela gruta chamada de porta do Hades, Jesus declara que nem a morte vai deter o seu povo. Nem a morte. Isso é uma promessa selada na ressurreição. E a mim e a você é confiada essas chaves da porta. As chaves da porta. Não um cetro de dominação, mas o ministério de porteiro. De porteiro. Abrir as portas pela pregação do Evangelho, do perdão. Fechar portas pelo exercício fiel da disciplina. Fechar as portas para a injustiça, para a opressão, para a falsidade, para o engano. E Jesus diz, olha, no final, não diga a ninguém que eu sou o Cristo. Antes da cruz, um Messias sem cruz seria mais um enganador. Mais um enganador. E Jesus caminha para a cruz e avaliza tudo o que disse, pela sua morte e ressurreição. Eu quero que você fique com uma palavra de esperança, porque nós como igreja, a gente pode passar por crises, por tudo que você ouve por aí fora, sem sombra de dúvida, mas tenha certeza que nada prevalece sobre a igreja que é do Senhor Jesus. Às vezes a gente vê coisa acontecer em instituições religiosas com alcunha de igreja, que oferecem e que seguem outros caminhos, mas cuidado, para você não julgar, não demonizar ou desconsiderar a igreja. Nós não estamos falando do prédio ou do CNPJ, nós estamos falando da noiva do Senhor Jesus. Cuidado, porque esse poder das chaves que o Senhor dá à sua igreja não nos permite chegar à conclusão sobre quem quer que seja. Há consequências eternas na forma como eu olho, como eu trato e como eu me relaciono com o próximo. O Senhor nos chama, eu acredito nisso. O Senhor nos chama muito mais para abrir porta do que para fechar. Muito mais para abrir porta do que para fechar. Em Cesareia de Filipe, diante da rocha de Pã, diante da gruta do Hades, diante do templo de César, essa pergunta mudou a história. E vós, quem dizeis que eu sou? Talvez você tenha vivido, e aqui eu já estou caminhando para o final, fique tranquilo. Talvez você tenha vivido até hoje da opinião de outros sobre Jesus, ou de respostas até vagas. Ele é tudo para mim. Hoje, o Senhor Jesus não está perguntando à multidão, mas a você. Quem você diz que eu sou? Quem você diz? Reflita sobre isso. Reflita quem é você na igreja. Reflita que impacto isso tem na sua vida, nas suas prioridades. Que diferença isso faz na história. Eu quero terminar dizendo para você uma coisa. Eu creio que a igreja que enfrentará esse tempo de muitas vozes não será a das melhores estruturas. Não, mas a das confissões verdadeiras.
confissões verdadeiras. Talvez o tempo grandiloquente, tão julgador dos homens e das pessoas, vai se exacerbar. Vai se exacerbar. Mas, sobre essa rocha, Cristo confessado, Ele continua a edificar. Ele continua a edificar. E talvez seja a hora da gente responder igual Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Usa-me a mim. E que Deus lhe abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar um hino que tem todo o significado nessa hora. Vencendo vem Jesus, hino 147, cantemos, irmãos.